Só abre a boca para dar glória a Deus e aleluia. Reverência total. Em nome de Jesus. Aquele nervosismo básico de toda pregação, o pregador tem que ter. Vamos lá. Queridos irmãos, esse texto que eu quero pregar hoje, ele foi um texto que foi falado nas últimas horas de Jesus aqui na terra. O Dr. John MacArthur vai dizer que do capítulo 1 ao capítulo 12 do Evangelho de João, passaram-se 33 anos e meio. Do capítulo de número 13 ao capítulo de número 21, ou melhor, do capítulo de número 13 ao capítulo de número 20, o 21 é exceção, se passa uma semana. Então, aqui no capítulo 14, Jesus começa a dar as instruções, e no 17 ele está ensinando uma oração sacerdotal. O 19 vai dizer que Jesus está com um ânimo tão à flor da pele, que João vai narrar que vai sair sangue dos poros dele. Você pode imaginar Cristo na sua natureza humana e o tamanho da pressão psicológica que Cristo está sentindo ali, não é verdade? Então, se tinha alguém que precisaria ouvir uma palavra aqui de conforto, uma palavra de consolo, era Cristo. Mas Cristo não era um líder, Cristo era o líder. Ele tira forças de onde não tem e ainda consegue dar as últimas instruções aos seus discípulos. Se você prestou atenção no começo da leitura, no começo do nosso culto com a leitura oficial, você vai observar que as instruções que Jesus vai passar e a oração sacerdotal que ele pede ao Pai é baseado em um processo onde o próprio Cristo vai dizer: Senhor, eles vão ficar no mundo. E Cristo sabe que para os discípulos que ele está treinando, um é o traidor, é Judas, então tem 11. Ele sabe que para esses discípulos prosseguirem a caminhada, eles vão precisar ter um propósito, que é ser cheio do Espírito Santo e desenvolver a santidade ou a santificação. E o capítulo 17, o versículo 17, Cristo vai falar a seguinte palavra, ele vai dizer assim, ó: santifica-os na verdade, vírgula. Aí ele vai dizer, o que é essa verdade? No mesmo versículo Cristo vai falar, ó, presta atenção para mim, santifica-os na verdade. Aí ele fala, a tua palavra é a verdade. Por que tudo isso, pastor? Porque quando ele fala santificas na verdade, a tua palavra é a verdade, isso tem um sentido de santificas por meio da tua palavra, pela tua palavra. Por quê? Porque se dá a entender, hoje, irmão, nós vivemos um mundo onde os crentes, vamos falar do nosso contexto, os crentes, eles têm tempo para tudo e para todos. Você pega o tempo que você tem de 24 horas, os especialistas falam que é 8 horas para trabalhar, 8 horas para o lazer e 8 horas para dormir. 3 turnos de 8 horas, que dá 24 horas, é isso? Sim ou não? E a gente divide o nosso tempo muito mal. Por várias vezes aqui nessa tribuna, eu já comentei que os crentes são crentes católicos. Por que, pastor Narciso? Porque eles estão acostumados a vir na igreja só dia de domingo, não é verdade? E como se domingo fosse aquele culto lá. Não, hoje eu não fui a semana toda. A semana dele foi toda mal dividida. Por exemplo, quem gosta das escrituras aqui, diga amém. Se você sabe um pouco das escrituras, Deus dá uma palavra em Levítico, uma palavra na lei, proferida por Moisés. Ele fala assim, ó: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Só que muitas das vezes há uma questão de eu entender como é que esse meu tempo ele vai ser usado na obra cristã. Porque, irmão, nós conversamos com alguns crentes na fé. Olhe para mim, por favor. Nós conversamos com alguns irmãos nossos na fé, e eles até falam assim: não, pastor, eu leio a Bíblia. Só que tipo de leitura bíblica é essa que o crente lê e não cresce? É verdade, você conversa com ela assim: não, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas que tipo de leitura bíblica é essa que o crente lê e ele não consegue extrair as principais doutrinas, ou melhor, pelo menos as fundamentais doutrinas do cristianismo? Por exemplo,
Eu me sentiria muito triste de um crente chegar comigo e porque eles abrem a boca assim como se fosse um orgulho tremendo e fala assim, eu espumando a boca, eu tenho 10 anos de assembleia. Aí o camarada fala para ele, então me explica o que é imutabilidade de Deus. Aí ele fala, o quê? Nunca ouvi isso, pastor. Então você não conhece o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é imutável. Aí você já pode começar a entender que você está seguindo um Deus que você não conhece. Eu até frisei numa conversa com alguns amigos outro dia, que crente que não gosta de ler Bíblia, glória trava, né, irmão? O crente que não gosta de ler Bíblia, ele tem que torcer para o pastor ou para o líder dele ser bíblico. Por quê? Porque se o camarada, olha, Mateus 23, Jesus não falha e não erra. Cristo disse assim, guia os cegos, conduz as ovelhas ao abismo. Se o teu pastor não é bíblico, tu tende a ir com ele para o mesmo abismo. Então se tu não tem esse interesse pelas escrituras, em conhecer a verdade, a deixa de Jesus, ela não é simples. Quando Cristo fala, Pai, santifica-os, porque Ele sabe que eles não conseguiriam viver nesse mundo sem santificação. A palavra de Cristo, santifica-os, na verdade, Ele está dizendo assim, olha, sem o Espírito, eles não vão conseguir. Só que no mundo de verdades relativas, porque as pessoas abrem a boca hoje e falam assim, o que é verdade para ti pode ser que não seja para mim. Porque a verdade, presta atenção, a verdade lá fora ela é cultural. O que é verdade para o sul-americano não é verdade para o europeu ou para o americano. Só que o mandamento bíblico, ele não é relativo, ele é absoluto. Me explica melhor, presta atenção. Quando o missionário vai chegar numa tribo, ele não tem que pegar a Bíblia e falar assim, vamos pegar a Bíblia e vamos encaixar ela dentro da cultura indígena, para que a cultura indígena se sobressaia sobre a Bíblia. Ele tem que ser bom. Ele é como João. Como assim? João chegou lá e falou assim, quem é que manda aqui? O pensamento helênico. Aristóteles falou assim, eu não sei explicar o que é o cosmo, o logos. O João falou, eu sei. Aleluia, Gleice, isso é forte. Eu sei explicar. Ele pega todos os conceitos helênicos e, irmão, se o diabo, porque tem, Tiago fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberal. Tem a sabedoria que é do humana, tem a sabedoria do senso comum, mas a sabedoria do alto. Os críticos joaninos, como o Dr. Basso Herman, um ateu, filho do capeta, vai dizer o seguinte, é impossível João ter escrito o Evangelho. Por quê? Porque na carta do Apocalipse, o grego ele é rude, Efraim. É um grego pobre, é um grego de gramática pobre. Só que o grego de João, ele é estiloso, ele é clássico, ele é diferente. Aí você fala assim, como é, irmão? Como é que um pescador... Que isso, pastor? É a graça de Deus. Então Cristo estava falando para pessoas que estavam vivendo no mundo de verdades. E ele estava, irmão, olha que coisa linda. Isso aqui é uma súplica de Cristo ao Pai. Cristo está dizendo assim, Pai, as minhas horas estão chegando, mas ainda queria fazer algum pedido por esses que vão ficar aqui. Por quê? Porque Cristo sabia, Caio, que eles dariam prosseguimento à igreja primitiva na terra. Sim ou não? Aí ele começa a orar. Olha essa oração. Cristo poderia dizer assim, muito bem, Pai, deixa Pedro com a secretaria de pesca. Deixa João com a agricultura. Deixa eles todo bem, com o bolso espocando de dinheiro. Deixa eles no sinédrio, tomar conta da faculdade. Cristo está subindo e eles perguntam, Pai, o que é que tu vai nos deixar? Ele fala assim, a minha paz. Meu irmão, olha só, a oração dele, santifica-os. Por quê? Há uns hipercalvinistas aí, metido a modinha, que falam que o homem não tem participação na santidade. Papo furado. A santificação na Bíblia, ela é ativa. Ela é, Deus começa assim a obra, termina assim ela, mas Ele não faz a obra só em nós, Ele faz por nós.
Ele faz por nós e em nós. E nós participamos da santidade, da santificação. Eu descobri hoje, quando nós vamos estudar soteriologia, a doutrina da salvação, às vezes a gente pega os 10 pontos da ordem salutis, a ordem de salvação, e a gente pensa que cada ponto daquele acontece em um determinado momento. A santificação é uma obra só. Se já aconteceu justificação, porque tem um pouco de santificação já ali, porque elas não podem trabalhar separadas. Diga nesse pensamento, pastor, Dr. Martin Lloyd Jones. É só ele que fala isso. O pai dos reformados, aqueles que eles tiram o chapéu para eles. Vamos lá, presta atenção comigo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Preciso fazer que esse processo de santificação ocorrerá, só pode acontecer por meio da verdade. Por isso o Senhor diz assim, ó: a tua palavra é a verdade. Então o modo de ser santificado é lendo as escrituras. Aí por isso que eu comecei no começo da mensagem eu disse assim: pastor, o que a gente mais escuta dos crentes hoje é isso: eu leio, mas eu não entendo. Isso no mínimo é muito preocupante. Por quê? Porque você só consegue crer ou acreditar em algo que você entende. Se você não entende o que é Deus, você nunca vai acreditar no Deus da Bíblia. Por isso eu vou trazer 3 aspectos aqui. Primeiro, a verdade sobre o próprio Deus. Às vezes a gente fala assim: irmão, você é salvo. Olha o pensamento que os crentes têm: eu sou salvo, por quê? Porque eu criei na cruz de Cristo. Isso não te salva. Porque a salvação de um crente salvo, ela vem com obras. Só crer sem obra é fé de demônio. Só crer sem obra é fé passiva. E a fé salvífica, ela é ativa. A fé salvífica vem acompanhada com obras. A fé salvífica vem acompanhada com testemunho. Primeiro aspecto, a pessoa fala assim: se eu sou salvo, primeiramente, eu sou feliz. Por quê? Porque irmão, olha o nosso pensamento. A gente não conhece Deus. Por quê? Toda vez o crente, quando ele vem aqui, ele fala assim: irmão, agora tem pessoas que eu estou vendo daqui de cima, estão precisando de Deus. Escute, olha como isso é tremendo. Só fala se você dá glória. Estão precisando de Deus ao extremo. Aí eu perguntei: quem quer vir para Jesus? Sabe por que ele não veio? Porque eles só querem vir se sentir. Não, você não entendeu. Se ele não sentir, só que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala que a nossa vida não é por sentir, é por fé. Ui, Jesus. Olhe para mim. Não, se eu sentir eu vou. Se eu viver o que Paulo viveu, eu vou. Se eu viver a experiência do anjo de fogo, eu vou. Aí está aí a vida, não cresce, está no mundo, não cresce no ministério. Por quê? Porque ele está esperando sentir, e essa experiência nunca chega. Enquanto a Bíblia está dizendo: você não precisa ter experiência, só creia. Ei, isso é tão forte, olha, segura, isso é tão forte, que quando eu tenho experiência, eu trago isso para a minha vida e coloco isso como prática, e consigo viver aquilo. Por quê? Porque eu tive experiência. Só que quando eu não creio e não sei o que é Deus, eu não consigo ter fé. Por isso que eu não consigo viver. Por isso que eu não consigo firmar a minha vida naquilo. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de quem é Ele. Você consegue entender isso? Mas pastor, Espírito de Deus, santifica-os na verdade. Aí ele fala assim: a tua palavra. O único meio, escute, de você ser santificado e conhecer a palavra apto é através desse livro aqui, Segundo aspecto, você vai já entender porque eu estou falando isso. Vamos lá, segundo aspecto: a situação do pecado. Tem gente aqui que está me ouvindo agora, numa igreja bíblica, porque essa igreja é bíblica, que não sabe nem qual é a situação dele diante de Deus. Ele não sabe o que é pecado herdado, ele não sabe o que é culpa herdada, ele não sabe o que é a situação, ele não sabe o que é pelagianismo, ele não sabe nada. Ele não sabe nem o principal fundamento do pecado, a situação dele como pecador diante de Deus. Ele não sabe como ele foi comprado, como ele foi reconciliado, como ele foi justificado, como ele foi adotado, como ele não sabe.
Isso no mínimo é preocupante. Por quê? Porque se eu não souber isso, eu não vou conseguir desenvolver santificação na minha vida. Aí está o X da questão, porque muitos crentes mantêm uma vida toda errônea. Porque, escute isso, olhe para mim. Quando um crente, fala sem medo de errar, com causa própria, quando um crente entende o que foi que Cristo fez no Calvário por ele, eu desafio você, ele nunca mais retorna para o mundo. Eu vou repetir isso. Nunca mais ele retorna para o mundo. Pode aparecer qualquer tipo de banquete, qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de situação. Por quê, pastor? Porque aquilo vai gerar uma fé, não comum, mas uma fé salvífica. E essa fé, ele vai pautar a vida dele, vai conseguir dizer assim: eu vou conseguir viver nisso aqui. Por quê? Porque eu entendi. Terceiro e último aspecto, olhe para mim. Como estamos em Cristo? Como Cristo está em nós? Se eu não entender isso, é impossível eu desenvolver santificação. Tem crente que pensa assim, ele não entende nada de amartiologia, pecado, nada. Ele fala assim: não vou pecar, porque se eu chegar lá na igreja e dobrar meu joelho, Deus me perdoa. Aí a conta dele está só subindo. Pedro fala que é 3 medidas, Amós fala que é 3 medidas. Deus perdoa a primeira, perdoa a segunda. A ira que vai ser derramada no futuro nem se compara. Mas tem crente que está pagando para ver, porque ele ainda está naquele pensamento: não, pastor, Deus é amor, você é o centro de Deus. Oh, meu irmão amado, isso é tão sério. Preste atenção. A nossa condição diante de Deus, segundo a Bíblia, é de um morto espiritual. Isso no mínimo, todo dia, era para a gente se levantar, todos nós, e falar assim: Deus, não era nem para mim estar falando contigo aqui agora, mas a tua justificação é tão forte, o teu sangue é tão poderoso, que tu me deste a oportunidade de ser reconciliado contigo, e agora eu posso falar. Para que Deus fez isso? Não é para te acordar de manhã e falar: Senhor, olha o boleto, olha a conta, Senhor, não. Primeiro, aprenda a orar. Primeira vez que você dobrar o seu joelho de manhã, você começa dizendo assim: santo é o teu nome, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome, louvado seja o teu nome. Por quê? Porque a oração bíblica, ela não tem a petição, tem lá no final. Preste atenção: Pai nosso que estás no, santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, só para Deus. Preste atenção no segundo momento: o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim, pedindo pelo próximo. Aí lá no final ele pede por ele. Só que ele não conhece Deus, porque ele foi ensinado na confissão positiva. Deixa eu te falar uma verdade, crente pentecostal, posso falar? A geração de 20 anos para cá, não foi, falo sem medo de errar, eu sou um estudante bíblico. A geração de 20 anos para cá, não segue isso aqui, Sabe quem ele segue? Benihim, doutrina da prosperidade, positivismo. Essa é a doutrina que ele segue. Está aí, o crente. Vamos pegar um exemplo, na hora da oferta. Se você conhece um pouquinho de oferta no Antigo e no Novo Testamento, na Bíblia, você sabe que, irmão, coloca uma coisa na tua cabeça: crente ensinado que vai morar na Nova Jerusalém, ninguém barganha com quem tem tudo. Você não entendeu? Vou repetir: ninguém pode barganhar com quem é dono do ouro e da prata, do céu, da terra, de tudo. Senhor, se tu abrir a porta, olha, já está barganhando, Por quê? Porque não conhece o Deus da Bíblia. Aí eu te pergunto: como vai desenvolver santificação se não conhece a verdade? Mas pastor, o senhor está acabando de falar que a Bíblia, olha um aspecto prático. Mas vai para os pregadores agora, que tem bastante aqui. Pregador que não é prático não pode pregar o Evangelho. Pregador que não é prático não pode pregar o Evangelho. A fé não é passiva, é ativa. Não é porque eu creio que isso será aplicado em mim. Se a sua fé será o que você acredita, a sua fé será o que você acredita, conhece. Por isso a fé vai muito embora na primeira. Porque tem muito crente que
só vive saindo da igreja, porque ele não conhece a verdade. E sabe o que é mais triste? Que ele anda com a verdade na mão. Ah, minha biblioteca é cheia. Dake, Thompson, Genebra, Jerusalém, aplicação pessoal. Para quê? Morrendo com a geladeira cheia. Vou fazer uma pergunta, você responde para você mesmo. Quantos anos tu tem na igreja? Você já se respondeu. Alguns já falaram desde criança, outro 10 anos, outro 15 anos. Me defina o que é decreto de Deus. Não sabe, mas ele quer pisar na cabeça da serpente. Papo furado, meu irmão. Tu não dá o primeiro round para Satanás e os seus demônios. Lá vai ele. Pra onde tu vai, irmão? Vou para a peleja. Vai para a peleja, vai. Procura Ageu. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Onde é Ageu, irmão? Santifica-os na. Está entendendo por que tua vida não muda? Está entendendo por que você não cresce espiritualmente? Está entendendo que como você se acostumou a ser ouvinte? Ainda fala assim, ó, mensagem de Satanás. Isso não é para mim, isso é para o pastor. Então bora rasgar Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo não fala que é o ministério, que é os obreiros, que é as irmãs. Paulo fala que é todos. Escute, ainda tem mais. O grande problema é, o argumento é esse: sentir para crer. Se eu sentir, se eu experimentar, se eu viver o que aconteceu com os outros, aí eu creio. Ah, para quem tu pensa que tu é, meu irmão? Essas pessoas não dão valor no sangue de Cristo no Calvário. Não, pastor. Está parado no ministério, está 4 anos que ele não dá uma palavra, não faz nada. Por quê? Magoaram ele, coitadinho. A irmã falou para ele que ele cantava feio, ele acabou com o ministério dele. Olha, coitadinho. Rafael canta feio há 4 anos. Eu também, irmão, tá? Ele que falou aqui. Foi combinado. E isso? Não, pastor, porque eu tenho que sentir. Se eu sentir, eu vou lá na frente. Cheiroso. Evangelho antropocêntrico. Evangelho que você é o centro. Culto humano. Escute isso. A Bíblia diz assim: todo aquele que sentir será salvo. Não, a Bíblia diz assim, ó, levante a mão direita. Todo aquele que crê. Vou repetir. Todo aquele que. E o que é crer? Porque é conceito bíblico? Fé. É o firme fundamento das coisas que não vemos. Essa mensagem é para você mudar de patamar espiritual. Essa mensagem é para você amadurecer espiritualmente. Essa mensagem é para você parar de estar se reclamando e exercer o que Deus entregou na tua vida e no teu ministério.
Escute. Só que tem um problema. Escute isso. Só creio se eu souber, e só sei se eu estudar. Porque tem muita gente que lê a Bíblia e não consegue entender. Porque a Cristo, quando Ele fala, escute, irmão, oh Jesus amado, isso aqui é tão complexo. Vai lá no meu YouTube, no meu Facebook, e depois você pega a primeira aula de hermenêutica, que eu não tenho tempo de falar nem a metade. Esse livro aqui, ó, ele foi escrito 4.000 anos, o antigo, 2 o novo, na Palestina, numa geografia diferente, numa cultura diferente, num lugar diferente, numa língua diferente, num tempo diferente. Só isso já causa um abismo entre você e ele, para você entender. Outra, não foi escrito em português, foi em hebraico, grego e aramaico. Aí não tem como tu abrir e falar assim: fala Jesus. Porque eu não conheço, porque eu não sei o que é Deus, porque eu não sei o que é atributo, porque eu não sei o que é atributo incomunicável, incomunicável, porque eu não sei o que é pecado, porque eu não sei o que é Cristo, porque eu não sei o que é ressurreição, porque eu não sei onde Cristo nasceu, porque tu não estuda. Olha o que eu falei, mensagem: gaste seu tempo com Deus. Tu tem tempo para tudo, para fazer cursinho, para estudar matemática, para estudar química, para trabalhar, para ir para a empresa, para acordar cedo, para chegar tarde, mas tu não tem tempo para estudar algo que é de extrema necessidade espiritual para a tua vida. Acorda 4 da manhã para ir para a feira. Olha o teu nível de santidade. Olha o teu nível de conhecimento. Pastor, essa mensagem é dura. Eu falei que ia ser duro. Ou a gente pega isso aqui como verdade, escute, senão a minha santificação não desenvolve. Escute. Aí entra a questão, não basta só você ler, porque é impossível você conhecer os fundamentos com uma leitura mecanizada. Você só conseguirá entender, decifrar, saber o que é heresia, saber o que é um hino herético, se você estudar. E tem um monte de crente que está me olhando com raiva, querendo me pegar lá fora, eu não estou nem aí. Porque eu sou macho para falar que você precisa mudar. Por quê, pastor? Porque senão tua santidade nunca vai desenvolver, você nunca vai crescer. De quem é a culpa? É do diabo, pastor. A culpa é tua, seu crente preguiçoso. Olha a situação. Testemunha de Jeová bate na casa dele sexta, quinta. Oi, na própria Bíblia dele, ele engana ele. Por quê, pastor? Porque ele só quer chegar no culto para receber a vitória. Vou lá receber minha vitória, porque o Senhor vai me dar muita vitória. Escuta. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não leu, não estudou, não orou, não fez nada. Chegou aqui, o culto está travado. Coitado do pastor se ele não se virou. Sim ou não? Sim ou não? Ainda acha que Deus tem que fazer um milagre na vida dele. E se não fazer, se ele não sentir, porque ele é o crente sentir, ele sai murmurando do culto. Salmo 1, 2, essa é nossa, Rafael. Antes tem o seu prazer na lei do, e nela medita de dia e de. Vai sair o lançamento aí, Guerra Infinita, maior bilheteria do planeta Terra. Quem foi assistir? Levante a mão. Eu fui. Quem foi assistir? Bora, tá com medo de falar? Fala aí, crente. Foi assistir ou não foi? 3 horas de filme, quanto tempo? Tu não pisca, tu não levanta, tu não vai no banheiro, tu não abre a boca. Por quê? Porque tu está fazendo aquilo com prazer. Segura, com prazer. Sim ou não? Aí pega a Bíblia 10 minutos. Estou entendendo nada. Sabe quando você vai crescer espiritualmente? Nunca. O que é que Deus está falando hoje aqui, pastor Narciso? Comece a gastar o teu tempo com santidade. Ai, meu Deus!
Deus, levante a sua mão, começa a gastar o teu tempo estudando, desfolhando. Dr. Martin Lloyd Jones, Efraim, abriu a boca dele e disse: pega a história do planeta Terra, pega a história dos puritanos. Sabe o que eles tinham em comum? O que, pastor? Eles gastavam horas e horas e horas e horas e horas e horas com a Bíblia, com a oração, estudando as Escrituras. Que tristeza para você ouvir que você é um tipo de crente que só lê a Bíblia na hora do culto. Deixa eu terminar. O passo essencial é ler constantemente as Escrituras. Só que esse ler, olha como é, nós somos reféns. Sabe de quê? Deixa eu só pegar aqui minha cola. Nós somos reféns. Dá um glória aí que eu acho mais rápido. Nós somos reféns de algo que nós criamos. Tem gente que pensa que ler a Bíblia é isso aqui. Trabalha 7 horas, ele acorda às 6. Ah, Senhor, eu vou ler tua palavra, porque, Senhor... Aí ele acorda às 6:30, ele pega a palavra, lê um salmo. O Senhor é meu pastor. Oh, glória. Está morrendo. Por quê? Porque ler Escritura é gastar horas. Horas, horas, horas. Só vou parar quando tu dá glória. Horas, horas. Deus te dá tudo, te dá saúde, te deu trabalho, te deu emprego, te deu tua empresa, te deu tua carteira assinada, te deu tudo. Como é que tu faz para Ele? Só dando teu cansaço. Chegar no culto desanimado, triste, anda desesperançoso, cabeça baixa, não tem ânimo. Pode pregar a melhor palavra, pode ter um anjo de fogo, um querubim com brasa aqui pregando. Ah, pastor, vim de longe, veio apanhar. Ou a gente muda isso, ou continuaremos sendo uma igreja fraca. Outra coisa que eu preciso falar na direção de Deus: quando Deus coloca um ou uma na brecha, pela sua infinita misericórdia, os próprios crentes querem matar. Esse aí só quer ser. Esse aí pensa que é só ele que sabe pregar. Por que tu não estuda para te pregar melhor que ele então? Deixa Satanás fazer esse papel, que esse papel não é teu. Qual é o teu papel? Quando subir quem quer que seja aqui, usa ela, Jesus. Usa ele, Jesus. Levanta ele, Jesus. Por quê, pastor? Porque reino dividido não cresce. Quer que eu te diga mais? É por causa desses remanescentes que você ainda não morreu. Arabocha, levante a sua mão que eu recebo a autoridade de Deus aqui nessa noite. Urabai canturabai alabaxandaraia. Assim diz o Senhor: eu guardei para mim remanescentes. E se você crê, abre a tua boca, pega essa palavra e seja um. Tenho 3 minutos. Você nunca conseguirá descobrir os aspectos principais de Deus. Você nunca conseguirá descobrir nada de Deus. Quem é Deus, o que Ele é, os seus atributos, a pessoa de Deus, o pecado, o Espírito, nada. Nunca. Com 10 minutos de leitura. Estava ministrando aula para 27 pastores numa convenção aqui em Ananindeua. Eu perguntei: quem já leu a Bíblia? Um pastor levantou a mão. O que eles dão para o rebanho? Acho que eles chegam e falam assim: irmão, quero contar o testemunho de quando eu era missionário lá no sertão.
Aí fica no testemunho. Quando é na outra sexta-feira, irmão, quero contar a parte B do testemunho. Na outra terça-feira, mesmo testemunho. Quando é na próxima sexta, a irmã fala assim: não vou, já sei que o pastor vai falar. Parece que a gente vive no tempo da Idade Média. Parece que é só o Papa que tem a Bíblia. Isso aí na mão de vocês é uma Bíblia? Ou é um Alcorão? E não adianta olhar feio, irmão. É a palavra. Terminando, examinando as Escrituras. Se eu leio a Bíblia de modo que venha a ter um conhecimento mais profundo da grandeza e da santidade de Deus, há algo errado em minha leitura. Olha o que o Dr. Martin Lloyd Jones disse aqui. Se toda vez que você lê a Bíblia, esse ler é estudar, ela não te humilhar, não valeu sua leitura. Por quê, irmão? João 15,3, eu gosto de Bíblia. João 15,3, purifica na verdade a tua palavra. Purificas na tua palavra. Esse livro é tão poderoso que quando você lê, ele te Tem cristão na China que está com uma página do Evangelho de João, uma página que ele lê todo dia porque o governo não deixa ele ter Bíblia. Tem tribo de índio aqui no Brasil que não tem um Novo Testamento, nem um Antigo traduzido para o seu idioma. Aí ele vai para o culto, parece que é desodorante, né? Isso aqui não é para estar assim, isso aqui é para estar assim, ó. Hoje é estreito, irmão. Ou a gente fala o que Deus manda, ou Jeová cobra. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu te amo. Eu te amo ao extremo e quero ver o seu crescimento. Sabe por que eu estou falando para você toda terça-feira aqui? Porque eu vivo isso que eu estou pregando aqui. E você precisa se conscientizar. Comece a ler a sua Bíblia. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem ministérios para exercer através de ti. Deus tem talentos que Ele te entregou e você tem que saber como usar. Gaste tempo com santidade. Gaste tempo com Deus. Gaste, irmão, para terminar, já fechei aqui. A gente passa horas com o WhatsApp na mão. Horas, irmão, horas. Passa uma hora, tu nem vê. Você não está no direito, você que vive essa vida. Se eu vivo essa vida, nós não estamos no direito de pedir nada para Deus, porque nós estamos em falha. Tudo que Deus tem feito na vida dessas pessoas é pela sua infinita misericórdia, porque elas não têm direito de pedir nada para o Senhor. E que Deus possa nos levantar. Fique de pé. Tudo que eu quero estar em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. É tudo que eu possa conquistar, não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi,
mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida. Tudo que eu quero estar em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti, não há. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida. Eu quero te ver como nunca te vi, e tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Eu quero ser segundo meu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo de todo crente, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida. Oh, glória a Jesus. Amanhã tem culto do meio-dia, viu? Quinta-feira, culto.